Mas ontem foi dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, e nós esquecemos de falar sobre o assunto. Exatamente. É importante, né? Nós ainda temos muitos trabalhos análogos à escravidão no nosso país. De vez em quando tem umas operações prendendo gente, libertando trabalhadores em situação, e tem um maranhense escrevendo sobre esse assunto, e é sobre isso que nós vamos conversar com o Elivaldo Ramos, que está ao vivo com a gente diretamente de Tutóia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia, Humberto, bom dia, Jalber, bom dia a todo mundo que acompanha pelas TVs e pelas rádios no Maranhão. Pois é, Humberto, ontem o auditor fiscal do trabalho, Benedito Lima, ele que é maranhense, mas fez a vida no Piauí e se tornou auditor fiscal do trabalho. Ele tem mais de 30 anos de auditor e nas suas atividades ele viu de tudo, segundo o próprio autor, né? E ontem, no dia que se relembra a abolição da escravatura no Brasil, ele fez o lançamento de uma obra que trata exatamente disto, do trabalho escravo moderno, ou trabalho análogo ao de escravo. A obra é essa aqui, a gente fez uma matéria, vamos conferir. O 13 de maio é lembrado no Brasil como Dia da Libertação dos Escravos Negros, que ocorreu com a assinatura da Lei Áurea, há 137 anos. Embora mais de um século tenha se passado desde a abolição, o país ainda enfrenta práticas que remetem às sombras da escravidão. Ainda persiste no Brasil, em pleno século XXI, a exploração de muitos trabalhadores, evidenciando que a chaga da servidão continua, muitas vezes de forma velada. Na data que se comemora a abolição da escravatura, o auditor fiscal do trabalho, Benedito Lima, aproveitou para lançar, na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, um romance que aborda essa realidade. A obra retrata a exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, realidade presente em todas as regiões do país. Existe e é contemporânea nossa. Esta semana que passou, em Minas Gerais, foram resgatados 2 trabalhadores, um paraguaio e uma mulher do Rio Grande do Norte, escravizadas, além de escravizadas economicamente, sexualmente, e os escravizadores tatuaram no corpo dos 2 escravizados as suas próprias iniciais. Qual o tipo de trabalho mais degradante que você visualizou nessa sua experiência de trabalho como auditor? Olha, o corte de cana, da forma que ele é feito, ainda tem muitos resquícios da escravidão do século XIX, ele é feito manual. No livro você traz um trabalhador que ficou cego. Isso é ficção ou realidade? Isso existe? Olha, o livro ele é 100% ficção, com exceção deste personagem que narra o livro, que é um trabalhador que foi encontrado escravizado cego. A pessoa que o resgatou é meu amigo, me contou a história, e ela me impactou tanto que eu resolvi colocar no livro. Tem um determinado momento que ele, com a pouca visão que ele tem, ele faz um parto no meio da floresta. Ou seja, isso é real? Isto é real. O livro já foi lançado em universidades públicas e privadas do Piauí e do Ceará, onde tem sido apresentado a alunos e professores dos cursos de Direito, recebendo elogios pela relevância do tema. Ao longo do curso do Direito, a gente estuda as relações de trabalho em diversos aspectos, tanto nos aspectos materiais quanto no aspecto processual. E o autor ele tem esse exercício prático de uma profissão que é do direito, e essas experiências estão muito entranhadas no livro. A gente traz ele hoje aqui para estar dando, né, um pouco dessa amostragem de todo o know-how que ele tem. Aqui para os nossos alunos, eu acho que é fundamental. A temática abordada no livro, né, situações de trabalho análogo ao trabalho escravo, dialoga bastante com o direito. Que eu acredito que vai ser extremamente importante. Indico para vocês lerem, porque a palestra foi sensacional. Para este promotor de justiça, o trabalho análogo ao de escravo
representa a negação da dignidade humana. Quando você é reduzido a uma determinada atividade, que isso lhe é tolhido, que isso é subtraído, você está retirando da pessoa a maior qualidade que nós temos, que nos faz diferir de todos os demais seres que existem na Terra, que é essa qualidade humana. Quando você perde o próprio tino de se reconhecer como ser humano, é quando você não vê mais uma pessoa portadora de direitos. Imortal da Academia Parnaibana de Letras, o autor recebeu elogios de seus pares e de professores universitários, pela qualidade literária e pela importância social da obra. Começa pela capa. Aqui você tem uma lamparina e aqui você tem o rosto da pessoa. Essa cena aqui é típica de um sertão onde não tem energia elétrica, as condições são bastante precárias. E esta é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Ainda existe muita exploração de mão de obra barata, trabalho análogo ao de escravo no país e que todos nós precisamos nos conscientizar que isso deve ser combatido e deve ser respeitado os direitos fundamentais da pessoa humana. Natural de Magalhães de Almeida, Benedito Lima afirma que pretende realizar o lançamento da obra também no Maranhão. Quero lançar no Maranhão por 2 motivos. Porque eu sou cidadão que nasci em Magalhães de Almeida, no estado do Maranhão. E o Maranhão, infelizmente, também é um dos grandes fornecedores de mão de obra escrava para o meio rural. É isso, Humberto Jalber. O Maranhão também é um grande fornecedor de mão de obra de trabalho análogo ao de escravo. E segundo o autor, para a gente encerrar aqui, existe essa exploração até mesmo em regiões ricas do país, como a Sul e Sudeste. Importante essa lembrança, né, para que a gente possa lembrar ainda do que nós estudamos nos livros de história e que ainda persistem, né? Lembrando que a Lei Áurea foi assinada por uma mulher, né? Olha que mulher não tinha muita vez, não tinha muito espaço na sociedade. Faz bem pouco tempo que as mulheres puderam ter o direito, conquistar o direito de votar, mas houve a princesa Isabel que teve essa sensibilidade de assinar uma lei em 1888, não foi isso? 13 de maio de 1888. 13 de maio de 1888. Isso. E foi a terceira. Primeiro foi a lei do ventre livre, que decretava que todos os escravos que nascessem a partir daquela data já tinham sua liberdade. Em seguida foi a lei do sexagenário, que lembra lá da aula de história, que decretava que os idosos também ganhariam sua liberdade, a pessoa completaria determinada idade. E por último a lei áurea, que acabou de uma vez por todas dando a liberdade a todos os negros. Só que essa liberdade, entre aspas, que é a pergunta que se faz, como traz mesmo o livro, será que vivemos numa sociedade que está fora dessa totalmente liberta, pois né? É. Será que não vivemos hoje, ou não vivamos no escravo social? A gente evolui muito lentamente, porque já faz algum tempo que a lei foi assinada. Porque né? Veja só, Humberto, uma vez que você comete um ato de racismo contra uma pessoa, eu acredito que essa pessoa que comete isso ainda está preso a essas consequências da escravidão, que é preciso realmente que as pessoas possam se libertar. Muito bem. Elivaldo Ramos, muito obrigado. Tutóia naquele clima de férias eternas, não é? Para quem gosta de passear, para quem quer ir. Olha, eu tentei ir à tua cidade recentemente, né? Chegou o aniversário de Dona Tereza Cristina e a gente queria muito ir para a região, mas não havia vaga em nenhuma das pousadas, em nenhum dos hotéis. Então, lotação 100%. Já começou a alta temporada, Humberto. Hein?
Já começou a alta temporada, durante o mês de abril, né? Ali final de abril já começa. Mês de maio, junho, julho até agosto, alta temporada, lagoas cheias. Aqui o passeio pelas dunas é espetacular e é o atrativo natural mais procurado pelos turistas, né? Fazer o passeio pelas dunas e tomar banho de lagoa natural. São as lagoas pluviais que se formam entre as dunas dos pequenos lençóis maranhenses. Pode vir, aproveitar. Até agosto ainda tem muita água nas lagoas para tomar aquele banho, refrescar. Quem teve uma notícia agora recente, Humberto, que a filha do Ancelotti, o novo técnico da seleção brasileira, também veio aqui aos Lençóis Maranhenses comemorar os 6 anos do seu casamento. Opa! Celebridades, e que publique nas redes sociais e que mostre as belezas do nosso Maranhão para trazer mais gente, para deixar um dinheirinho para nós, né? Obrigado então, Elivaldo Ramos, bom trabalho, muito sucesso.